Olá, bem-vindo ao meu momento Leitura Bíblica, a Bíblia Narrada. Hoje, 28 de junho de 2024, Amós, capítulo 1. Esta é a mensagem a respeito do povo de Israel que Deus deu a Amós, pastor de ovelhas da cidade de Tecoa. Isto aconteceu 2 anos antes do terremoto, quando Uzias era o rei de Judá, e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Amós disse: Do monte Sião em Jerusalém o Senhor Deus fala alto, e a sua voz parece o trovão. Os pastos murcham e tudo seca no monte Carmelo. O Senhor Deus diz: O povo de Damasco tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Eles torturam o povo de Gileade, fazendo passar sobre eles rodas com ponta de ferro. Por isso eu vou pôr fogo no palácio do rei Hazael, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas do rei Ben-Hadad. Arrombarei os portões da cidade de Damasco e acabarei com os governadores de Biquiat-Aven e de Beten-Eden. O povo da Síria será levado como prisioneiro para a terra de Kir. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus disse: O povo de Gaza tem cometido tantos pecados, tanto mesmo, que eu tenho de castigá-los. Eles levarão como prisioneiro todo o povo de uma região e os venderão como escravo ao povo de Edom. Por isso eu vou pôr fogo nas muralhas de Gaza, e este mesmo fogo destruirá também as fortalezas daquela cidade. Vou acabar com os reis de Asdote e de Asquelon, destruirei a cidade de Ecrom e acabarei com todos os outros filisteus. Eu, Senhor, falei. O Senhor Deus diz: O povo de Tiro tem cometido tantos pecados, tanto mesmo, que eu tenho de castigá-los. Levarão como prisioneiro para Edom todo o povo de uma região com a qual tinha feito um acordo de amizade. Por isso eu vou pôr fogo nas muralhas de Tiro, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas daquela cidade. O Senhor Deus disse: O povo do país de Edom tem cometido tantos pecados, tanto mesmo, que eu tenho de castigá-los. Fizeram guerra contra os seus irmãos, os israelitas, e não tiveram dó nem piedade. A raiva dos edominitas não parou, e eles conservaram o seu ódio para sempre. Por isso eu vou pôr fogo na cidade de Tema, e este mesmo fogo destruirá também as fortalezas de Bosra. O Senhor Deus disse: O povo do país de Amon tem cometido tantos pecados, tanto mesmo, que eu tenho de castigá-los na guerra para conquistar mais terras na região de Gileade. Eles rasgaram as barrigas de mulheres grávidas. Por isso eu vou pôr fogo nas muralhas de Rabá, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas daquela cidade. Haverá batalhas violentas e gritos de homens lutando. O rei e as autoridades serão levados como prisioneiro. Eu, Senhor, falei. O Senhor, Amós, capítulo 2. O Senhor Deus disse: O povo de Moabe tem cometido tantos pecados, tanto mesmo, que eu tenho de castigá-los. Profanaram o corpo do rei de Edom, queimando-o até virar cinza. Por isso eu vou pôr fogo no país de Moabe, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas de Queriote.
Haverá batalhas violentas, gritos de soldados e som de corneta, e o povo morrerá. Acabarei com o rei e com as autoridades de Moabe. Eu, Senhor, falei. O Senhor Deus disse: o povo de Judá tem cometido tantos pecados, tanto mesmo que eu tenho de castigá-los. Eles rejeitaram a minha lei e desobedeceram os meus mandamentos. Adoraram os mesmos deuses falsos que os seus antepassados adoraram. Por isso eu vou pôr fogo na terra de Judá, e esse mesmo fogo destruirá as fortalezas de Jerusalém. O Senhor Deus disse: o povo de Israel tem cometido tantos pecados, tanto mesmo, que eu tenho de castigá-los. Vendem como escravo pessoas honestas que não podem pagar suas dívidas, e até aquelas que são tão pobres que não podem pagar a dívida que fizeram para comprar um par de sandália. Persegue e humilha os pobres e faz injustiça contra as pessoas simples. Pais e filhos têm relações com prostitutas nos templos pagãos e assim envergonham o meu santo nome. Perto de qualquer altar pagão, eles se assentam sobre roupas que receberam como garantia de pagamento de dívidas e comem dos sacrifícios oferecidos aos ídolos, para comprar o vinho que bebem no templo do Deus deles. Usam o dinheiro que receberam de multas injustas. Será que vocês já esqueceram o que fiz com os amorreus? Eu destruí aqueles homens que eram altos como os cedros e fortes como os carvalhos. Acabei completamente com eles. Fui eu que tirei vocês do Egito, que os guiei 40 anos pelo deserto e que lhes dei a terra dos amorreus. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e outros para serem narizeus. Não foi isso mesmo que eu fiz? Mas vocês dão vinho aos narizeus e proíbem os profetas de anunciar minha mensagem. Pois bem, eu vou amontoar castigos em cima de vocês, e vocês vão ranger os dentes como range uma carroça carregada de trigo. Os que correm depressa não poderão escapar, os fortes perderão toda a força e os corajosos não salvarão a vida. Os homens armados de arcos e flechas não vencerão e não escaparão com vida, nem os que fugirem a pé, nem os que fugirem montados a cavalo. Naquele dia, até os soldados mais valentes jogarão fora as suas armas e fugirão. Eu, Senhor, estou falando. Amós, capítulo 3. Povo de Israel, escute o que o Senhor Deus disse a respeito de vocês, o povo que ele tirou do Egito. No mundo inteiro, vocês são o único povo que eu escolhi para ser meu. Por isso tenho de castigá-los por causa de todos os pecados que vocês cometeram. Por acaso duas pessoas viajam juntas sem terem combinado antes? Será que o leão ruge na floresta sem ter achado algum animal para caçar? Será que o leão novo fica rosnando na caverna se não tiver pegado nada? Será que um passarinho cai numa armadilha que não estava armada? Será que uma armadilha se desarma sem ter pegado algum animal? Quando tocam a corneta de alarme, será que o povo não fica com medo? Por acaso cai alguma desgraça sobre uma cidade sem que o Senhor Deus a tenha feito acontecer? Por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos os profetas? Quando o leão ruge, quem não fica com medo? Quando o Senhor Deus fala, quem não anuncia a sua mensagem? Anuncie nos palácios de Asdod e do Egito o seguinte:
Reúna-se nos montes que ficam ao redor de Samaria e vejam a desordem que existe na cidade e os crimes que são cometidos. O Senhor Deus diz: o povo de Samaria não sabe fazer nada com honestidade, e o seu palácio estão cheios de coisas roubadas com violência. Por isso, os inimigos cercarão o seu país, destruirão as suas fortalezas e levarão embora tudo que está nos palácios. O Senhor Deus diz: quando um leão pegar uma ovelha, às vezes o pastor somente consegue salvar duas pernas ou uma orelha. Assim também serão salvos somente alguns moradores de Samaria que agora descansam em camas de luxo. Escutem o que eu digo e acusem o meu povo, os descendentes de Jacó, diz Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Quando eu castigar o povo de Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel. As quatro pontas de todos os altares serão quebradas e cairão no chão. Destruirei as casas de inverno e as de verão, as casas luxuosas, as casas enfeitadas de marfim. Todas elas serão destruídas. Sou eu, o Senhor, que está falando. Amós, capítulo 4. Ouçam isto, mulheres de cidade de Samaria, que estão satisfeitas e gordas como as vacas de Baza. Vocês maltratam os necessitados, exploram os pobres e ficam sempre pedindo aos maridos que lhes tragam mais vinho para beber. Eu, Senhor, juro pelo meu santo nome que virá o tempo em que vocês serão arrastadas para fora da cidade com anzóis, como se fossem peixes, nenhuma de vocês escapará. Vocês sairão em fila pelas brechas das muralhas e serão jogadas na direção do monte Hermon. O Senhor Deus diz: povo de Israel, vocês querem pecar? Pois vão aos santuários de Betel e de Gigal e ali pequem à vontade. Todas as manhãs ofereçam sacrifícios e de 3 em 3 dias deem aos seus dízimos. Apresentem os pães da oferta de gratidão a Deus e depois saiam para contar a todo mundo que fizeram ofertas de livres e espontânea vontade. E como vocês gostam de fazer isso? Eu fiz com que faltassem comida em todas as cidades e que todos passassem fome, mas assim mesmo vocês não voltaram para mim. Não deixei que chovesse durante 3 meses antes das colheitas. Fiz com que caísse chuva numa cidade, mas em outra não. Choveu numa plantação, mas em outra não, e nesta tudo secou. As pessoas iam de cidade em cidade procurando água, mas não achavam o bastante nem para matar a sede. Assim mesmo vocês não voltaram para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu os castiguei com ventos muito quentes e com pragas nas plantas. Os gafanhotos acabaram com as hortas, com as parreiras, com as figueiras e com as oliveiras. Assim mesmo vocês não voltaram para mim. Fiz cair sobre vocês uma praga como as que mandei contra o Egito. Fiz com que os moços morressem nos campos de batalha e deixei que os inimigos levassem embora os cavalos de guerra. Fiz com que os mau cheiro dos corpos que estavam aprodecendo se espalhasse pelo acampamento. Assim mesmo vocês não voltaram para mim. Sou eu, Senhor, quem está falando. Eu destruí cidades como fiz com Sodoma e com Gomorra. Vocês escaparam como se fosse um galho que no último momento é tirado do fogo. Assim mesmo vocês não voltaram para mim. Por isso, povo de Israel, eu os castigarei, e já que vou castigá-los, prepare-se para se encontrar com o seu Deus. Eu, o Senhor, falei. Foi Deus quem fez as montanhas e criou o vento. Ele revela os seus planos aos seres humanos
Ele faz o dia vir à noite e andar por cima das montanhas. Este é o seu nome, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Amós capítulo 5. Povo de Israel, escute esta canção triste que eu canto a respeito de você. Israel, bela e pura como uma virgem, caiu e nunca mais se levantará. Está caída na sua própria terra e ninguém a ajuda a se levantar. O Senhor Deus diz: se uma cidade manda 1000 homens para a guerra, somente 100 voltarão vivos. Se manda 100 homens, somente 10 voltarão. O Senhor diz isto ao povo de Israel: voltem para mim, a fim de que tenha vida. Mas não me procurem em Betel, nem em Gigal, nem em Berseba, pois o povo de Gigal será levado como prisioneiro para fora do país, e a cidade de Betel vai ficar em ruínas. Voltem para o Senhor e vocês viverão. Se não voltarem, ele descerá como fogo para destruir o país de Israel, e em Betel ninguém poderá apagar este fogo. Em vez de praticarem a justiça, vocês praticam a injustiça que causa amargura e não respeitam os direitos dos outros. O Senhor Deus criou as estrelas, as 7 cabrinhas e as 3 Marias. Ele faz a noite virar dia e o dia virar noite. Ele chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O seu nome é Senhor. Ele acaba com os poderosos e destrói as suas fortalezas. Vocês têm ódio daqueles que defendem a justiça e detestam as testemunhas que falam a verdade. Vocês exploram os pobres e cobram impostos injustos das suas colheitas. Por isso vocês não vão viver nas casas luxuosas que construíram, nem chegarão a beber o vinho das belas parreiras que plantaram. Eu sei das muitas maldades e dos dos graves pecados que vocês cometem. Vocês maltratam as pessoas honestas, aceitam dinheiro para torcer a justiça e não respeitam os direitos dos pobres. Não admiram que, num tempo mau como este, as pessoas que têm juízo fiquem de boca fechada. Procurem fazer o que é certo e não o que é errado, para que vocês vivam. Assim será verdade o que vocês dizem, isto é, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está com vocês. Odeiem aquilo que é mal, ame o que é bom e faça com que os direitos de todos sejam respeitados nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão das pessoas do seu povo que escaparam da destruição. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, diz: haverá gritos de dor em todas as cidades, e as ruas ficarão cheias de gente chorando. Até lavradores serão chamados para chorar pelos defuntos, junto com as pessoas que são pagas para fazer isso. Haverá choro em todas as plantações de uvas, e tudo isso acontecerá porque eu virei castigá-los. Eu, o Senhor, estou falando. Ai dos que querem que venha o dia do Senhor, porque é que vocês querem esse dia, pois será um dia de escuridão e não de luz. Será como um homem que foge de um leão e dá de cara com um urso, ou com alguém que entra em casa e encosta a mão na parede e é picado por uma cobra. O dia do Senhor não será um dia de luz, pelo contrário, será um dia de trevas, de escuridão total. O Senhor diz ao seu povo: eu detesto as suas festas religiosas, não tolero as suas reuniões solenes, não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifício de paz. Parem, parem com o barulho das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música de harpas.
Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Povo de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos em que estiveram no deserto? Agora vocês vão sair carregando as imagens do deus Sicute e da estrela que vocês fizeram para adorar. Vocês vão carregar essas imagens quando eu os levar como prisioneiros para lá de Damasco. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estou falando.